doutor, qual é o pior? Eu ter o meu nome protestado no cartório de protesto ou ter o meu nome protestado no Serasa? Eu tenho muita dúvida sobre isso. Essa aqui é a pergunta de uma pessoa muito querida que frequenta aqui o canal e é a dúvida de muita gente. Por isso eu vou responder isso para você. Essa pergunta é muito fácil de fazer e complicada de responder, porque tem muita informação. Mas eu vou explicar tudo isso para você com muito carinho e começando pelo começo. Vou lhe explicar como o seu nome irá parar lá no cartório de protesto, tá certo? Ali que começa tudo. Então vamos lá. Você, vamos supor, deu um cheque. Você deu um cheque qualquer e não pagou aquele cheque. Então o dono do cheque, o credor, ele vai lá no cartório de protesto e manda protestar aquele cheque. O cartório entra em contato com você e lhe dá um prazo que geralmente é de 3 dias para você pagar aquela dívida. Então, se você foi lá e pagou aquele cheque, deu tudo certo, ele vai te devolver o cheque e acabou a dívida. Mas se você não pagar aquele protesto, o seu nome será protestado. Então, qual é a primeira consequência do protesto? O seu nome será inscrito lá numa lista pública que tem um significado muito claro. Ela diz claramente que você não está honrando seus compromissos assumidos. Ou seja, você está inadimplente. Qual é a consequência direta disso? A consequência direta é que você não terá mais crédito. Então você fica numa situação muito complicada. Então depois passa um tempo, o que acontece? O Serasa vai lá e puxa aquela informação. Então eu acredito que o Serasa ele tenha um convênio com esses cartórios de protestos. Ele vai lá e puxa essa informação e escreve lá no Serasa. Se você olhar lá no Serasa, você vai ver se existe protesto contra você. Às vezes aquele ali funciona bem, às vezes não funciona. Por isso que é muito importante você pesquisar o protesto, fazer uma consulta de protesto direto na fonte lá no cartório de protesto, tá certo? Mas então que fique claro esse ponto para você. O Serasa ele não protesta ninguém, ele simplesmente puxa aquele dado e escreve ele lá no site dele, tá certo? E o que todo mundo que está nessa situação quer saber é o seguinte: doutor, quando que o meu nome sai do cartório de protesto? O seu nome sai do cartório de protesto quando você paga a dívida. E ponto final, amigo. Não adianta ficar fazendo mais perguntas, porque ele só sai quando você paga. Tem uma dúvida que é muito comum. Doutor, lá no cartório de protesto, a dívida prescreve? Prescreve normalmente, sem nenhum problema. Ela fica lá registrada e depois de um tempo ela prescreve. As dívidas, de modo geral, elas prescrevem em 5 anos. Mas isso não significa que o seu nome sairá da lista lá do cartório de protesto. A única coisa que pode te acalentar um pouco o coração para você que está devendo lá no protesto e não tem dinheiro para pagar é o seguinte, que a busca do protesto ela é geralmente de 5 anos. Ou seja, o credor foi lá e protestou o seu nome aqui, então depois de 5 anos, esse protesto, quando você for buscar lá, ele não alcança mais aquele protesto que foi aqui depois. Então isso daqui é uma grande vantagem, mas isso não significa também que todas as buscas sejam de 5 anos, pode-se fazer uma busca mais profunda de 10 anos, enfim. Então só resta isso aí para acalentar o seu coração. E no Serasa, como fica a coisa? Veja só, o Serasa é um cadastro restritivo de consumo, por isso se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz que lá no cadastro restritivo de consumo, ou seja, no Serasa, o seu nome só pode ficar até a dívida prescrever ou 5 anos, o que acontecer primeiro, logicamente. Então, depois de 5 anos, o seu nome ele sai do Serasa. Como você já viu, o Serasa ele não protesta o nome de ninguém, ele simplesmente registra aquele dado que ele pegou lá no cartório de protesto e depois de 5 anos ele é obrigado a tirar o seu nome. Mas o que acontece? Muitas das vezes o Serasa registra aquele protesto lá, mas ele não coloca a data de vencimento daquele cheque que você não pagou. Então seu nome fica lá sujo o resto da vida. É um direito seu que o Serasa coloque lá a data de vencimento daquele título, tá certo?
porque depois você conta 5 anos e se o seu nome continuar lá no Serasa, você pode inclusive entrar com um processo de dano moral no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado, sem gastar nada, um processo muito simples, é uma forma muito tranquila de você limpar aquele seu registro, tá certo? Por último, informação muito importante. O Serasa é diferente do protesto. Veja só qual é a diferença. No Serasa, quando você paga uma dívida, o próprio credor é obrigado a ir lá no Serasa e tirar o seu nome. Já no protesto, a coisa não funciona da mesma maneira. Por isso, é muito importante que você saiba como tirar o seu nome do cartório de protesto. E para isso eu fiz um vídeo muito legal que vai aparecer aqui agora. E deixei aqui registrado aqui embaixo também, que eu explico para você como você fará para tirar o seu nome do cartório de protesto, tá certo? Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.